Eu passo a palavra, então, ao Frederico Bernardo, mais uma vez agradecendo muito a presença dele, representando a entidade de classe, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecções. Já mencionei aqui pela manhã o apoio importante, principalmente para trazer os nossos convidados internacionais, especificamente o professor Mangabeira Unga, e também dizer aqui publicamente, depois a gente pode retomar essa questão, que para mim está sendo um aprendizado muito rico, esse contato próximo com a indústria, entendendo um pouco mais a fundo a estrutura e a dinâmica dessa indústria, que é muito multifacetada, tem muitos aspectos, e que essa relação, através da Fundação Vanzolini, tem sido muito rica. Eu acho que é um movimento de mão dupla. Tá certo, Frederico? Por favor, obrigado pela vinda. A palavra é sua. Nós é que agradecemos a oportunidade. É uma satisfação, professor João, estar aqui atendendo o seu convite e dizer que, na verdade, é uma parceria, não é? Entre a Fundação Vanzolini e a nossa entidade, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a inovação e a internacionalização. O nosso trabalho lá na ABIT tem por finalidade apoiar as empresas. Uma das tarefas que nós desenvolvemos é o apoio às empresas no processo de internacionalização. Para isso, nós temos um trabalho anterior, que é o de explicar para as empresas, ou de divulgar, de que exportar é um bom negócio, né? É uma missão, eu diria, um pouco atribulada, né? Tendo em vista todo o nosso panorama atual de situação econômica brasileira, e lembrando um pouco de que a indústria brasileira, de forma geral, ela nasceu para atender o mercado interno, não é? Vocês lembram-se bem daquela política de substituição das importações. Então, o grande objetivo era o foco no mercado interno. E o mercado externo ficava praticamente à mercê das grandes empresas, ou multinacionais, ou grandes empresas brasileiras, que passavam, então, a ampliar, né, a sua atividade através de ações no mercado internacional. E exportar é realmente um bom negócio, não é? Porque está aí na tela alguns das razões pelas quais os empresários podem se vangloriar disso, né? Mas eu acho que a principal oportunidade está realmente nas transações comerciais que nós temos aqui só do nosso setor, né, da indústria têxtil e confecção. Estima-se, hoje nós já estamos aproximadamente com 700 bilhões de dólares de comércio internacional, e estão estimando para 2020 851 bilhões de negócios, né, de dólares. Isso em reais dá 2 trilhões e 200 milhões de reais. Então, é uma oportunidade e tanto que se apresenta para os empresários. E o que nós precisamos fazer é desmistificar esse processo de exportação, porque quando a gente pensa em exportação, só vê dificuldades. É um processo complexo, documentação, logística, como é que eu vou, né, a produção do meu produto, vou competir num nível mais elevado, enfim, né, tudo uma língua diferente, né, um mercado distante, viagens. Realmente é um pouco mais complexo, mas é simples. É como você faz a primeira vez, na segunda vez você já sabe o caminho, né? E a terceira vez fica mais fácil e assim por diante. Então, exportação realmente é uma coisa interessante. E nós, lá na ABIT, criamos, no ano de 2000,
um programa em parceria com a Apex Brasil, que se chama Programa Tex Brasil, de exportações do setor têxtil e da confecção. A Apex é uma entidade, a Agência de Promoção, Exportação e Investimento Brasileiro, é uma agência ligada ao MDIC, Ministério do Desenvolvimento, e que apoia, atualmente deve ter convênio com aproximadamente 80 setores. E aí temos calçados, joias, móveis, plásticos, alimentação, e assim por diante. Então, eles vão, esses 80 setores industriais têm convênios similares ao que a ABIT tem com a Apex. Eu vou falar do nosso convênio, né? Vou procurar detalhar um pouquinho e dizer qual é a relação dele com a inovação. Esse programa da ABIT Tex Brasil tem já 14 anos de parceria. Ele começou simples, com algumas atividades, com essa missão de promover a internacionalização da indústria brasileira. E esse programa, desde 2000, nós temos aqui uma linha do tempo, não está muito claro para todos, mas é só para ilustrar como a cada ano a gente vem adquirindo competências e colocando à disposição dos empresários produtos e serviços cada vez mais diferenciados, de tal forma que facilite a trajetória de exportação de cada uma dessas empresas. Este 8º convênio está se encerrando agora no dia 30 de novembro. Nós terminamos a negociação, agora nesse mês, ele começa já um novo convênio, já aprovado, no valor de 46 milhões, para os próximos 2 anos. Isso é uma boa notícia, né? Esse valor, parte são recursos do governo, né, da Apex, e parte são do Sistema S, e parte são do setor privado. Então, as empresas e a ABIT e as parcerias que nós fazemos contribuem, então, para complementar a parte que a Apex coloca. Esse 8º convênio, ele conta, né, com 268 empresas que participam do programa. Essas empresas, elas contribuem com 63,4% das exportações, o total das exportações brasileiras. Então, nós temos lá 268 empresas efetivamente exportadoras que exportam já há bastante tempo, mas temos também empresas que estão se iniciando, né? Empresas que nunca exportaram e que agora demonstram esse interesse em participar desse processo. Nós temos nesse programa, das 268 empresas, temos 142 são micro e pequenas empresas. E elas participam já com 6% do resultado das exportações totais do Brasil. Então, já é uma fatia significativa quando comparados a empresas de porte grande, como Vicunha, Coteminas e assim por diante. Então, é realmente uma fatia expressiva que essas empresas estão participando e contribuindo. Esse programa, basicamente, tem 3 vertentes, né? Eu vou simplificar, porque o tempo é escasso, não dá aqui para a gente aprofundar demais. Mas, basicamente, então, resumindo, são 3 grandes vertentes, uma na área de promoção, outra de informação e a outra de capacitação. Na área de promoção, o que nós fazemos simplesmente é colocar o comprador na frente do vendedor. É buscar com que as empresas brasileiras se encontrem com compradores internacionais. E aí existem várias formas. Ou a gente vai lá no país deles, através de uma missão, e organiza lá um encontro, uma rodada, ou participa de uma feira internacional, ou traz eles aqui para o Brasil, promovendo rodadas de negócios.
né, e algumas até individualizadas, onde eles vêm para visitar a empresa X. Então, na área de promoção, esse é basicamente o grande esforço que fazemos. E, claro, todo um trabalho de marketing, divulgando todas essas atividades que as empresas estão desenvolvendo lá fora. Na parte de informação, é manter as empresas informadas sobre o que está acontecendo de importante e relevante nessa área de exportação. Um desafio enorme, porque trata-se de pegar toda essa massa de informações que estão por aí espalhadas e criar insights daquilo que realmente é importante e que vai fazer diferença. Nós temos uma equipe lá na ABIT, de inteligência competitiva, que só destinada a dar esse tipo de informação e apoio aos empresários. Então, vai desde estudos de mercado, passa por tanto estudos qualitativos como monitoramento desses mercados, consumo, enfim, todas essas informações necessárias para que o empresário se posicione com relação à venda de seus produtos. E na área de capacitação, nós temos aí tanto desde informações básicas a respeito de produto, como é que eu vou adaptar o meu produto ao mercado internacional para aquele determinado país, informações sobre documentação, logística, enfim, coisas básicas que há necessidade de se providenciar para poder entrar no processo exportador, como, por exemplo, uma tabela de preços internacionais, né, que parece simples, e realmente mas quem não conhece acha complicado. Desenvolvemos também nessa área cursos, palestras, missões de benchmarking. Por exemplo, hoje estamos com uma missão em Portland e em São Francisco de inovação. Nós estamos lá visitando, se eu não me engano, são 12 empresas. Nós organizamos essa missão e estamos visitando lá institutos ou empresas de alta qualificação na área de inovação. Por exemplo, estando indo na Google, indo na Microsoft e assim por diante. Algumas que eu me lembro, que eu gravei aí. E temos um programa que eu vou me deter um pouco mais nele, que é a gestão de inovação. Esse programa tem a finalidade de possibilitar ao empresário inserir a inovação na sua empresa de forma organizada e fazer a gestão dessa inovação, ou seja, transformar a inovação como estratégia do seu negócio. Esse programa iniciou-se há 2 anos atrás, tivemos a grata satisfação de ter escolhido certo e fizemos uma parceria com a Fundação Vanzolini. Esse programa é coordenado na Fundação Vanzolini competentemente pelo Dr. João Amato, o que é uma garantia de segurança e qualidade dos resultados que nós já conseguimos alcançar. Estou vendo aqui algumas empresas que participaram desse programa, estão participando desse programa, e depois vou até pedir que dêem alguns depoimentos aí para que vocês conheçam um pouco melhor do que está sendo feito. 37 empresas já foram atendidas, nós estamos projetando nos próximos 2 anos, somando ao que se passou, um investimento de R$900 mil, quase R$1 milhão, de apoio a essa atividade. E, claro, o objetivo, como eu já disse, reforçando, é promover a inovação de uma forma sistemática na empresa. São 4 fases desse programa. A primeira fase é uma capacitação, 2 dias, onde os consultores da Vanzolini, vários, passam por essa sala, orientando e uniformizando conceitos. Basicamente, nivelando o conhecimento do pessoal sobre inovação, que é uma matéria ainda
eu diria, nova no Brasil, né? Quer dizer, ainda nós precisamos conhecer muito isso. O segundo passo é terminado esse curso, ao final é feito um autodiagnóstico pelas empresas para se situar como é que estão do ponto de vista, em que estágio estão no aspecto da inovação. Levante-se dados, eles avaliam e depois vai um consultor da Vanzolini, vai à empresa, visita a empresa e confirma esse diagnóstico. O terceiro passo é a elaboração de um plano de inovação. A empresa elabora um plano de inovação com a consultoria da Vanzolini. Os consultores vão lá e ajudam a empresa, dão a metodologia, e a empresa elabora um plano de inovação. Levanta-se quais são os pontos fortes e fracos, e aí define-se uma estratégia para combater, claro, os pontos fracos e fortalecer os fortes, não é? E, finalmente, feito esse trabalho, essa consultoria continua o trabalho por um período para auxiliar o empresário também na implementação do plano, né, para que as coisas não fiquem só na intenção. A propósito, né, um dos consultores me informou com muita propriedade que inovação só existe quando ela é efetivada. Enquanto a coisa não aconteceu, está em planos, ela é simplesmente uma boa ideia. Então, a inovação ela precisa ser realmente concretizada para ser qualificada dessa forma. Antes de entrar nos cases, só completar, então, que, basicamente, resumidamente, essa é a ação que nós desenvolvemos com essas 37 empresas. Temos aqui alguns cases que eu vou passar, e queria dizer que nós criamos, então, lá no nosso programa, um comitê de inovação. Esse comitê se reúne regularmente, as empresas dizem quais são os temas que elas mais acham relevantes, e nós, então, corremos para poder pegar especialistas ou colaboradores de cada uma dessas áreas para poder disponibilizar para as empresas. O doutor Mauro estava me lembrando que ele, né, participou de uma dessas reuniões do comitê, onde, gentilmente, foi lá falar um pouco, né, sobre o NPI e os casos de patentes, marcas e etc. Foi uma reunião que eu me lembro, foi muito rica em termos de retorno das empresas, valorizaram demais, Mauro. Eu acho que eu não tive a oportunidade de te dar esse feedback, então dou aqui em público, quero parabenizar pelo trabalho. Não? Foi muito, muito relevante. Muito bem. Alguns cases. Por exemplo, a Textil Cataguases é uma fabricante de tecidos de algodão. É uma empresa que é de 1936, né? É uma empresa grande, exportadora, exporta para mais de 20 países, né? Grande exportadora, enfim, uma empresa que aparentemente você fala, bom, essa caminho próprio. No entanto, nesse programa, ela participou e identificou algumas coisas que ela poderia fazer, né? Implantou lá o sistema, está funcionando, e eles, então, uma das coisas que eles já fizeram foi corrigir um grande desafio que eles tinham, que era como uma empresa grande, que tem enormes máquinas que produzem em escala industrial milhões e milhões de metros. Aliás, hoje ela produz 2,5 milhões de metros de pano mensal. Então, é muita coisa. Como é que eu posso, nesse mundo que cada vez mais está individualizando, né, os seus pedidos, como é que eu posso atender? Eu não tenho como fazer pequenos lotes. E esse foi o grande desafio que eles encararam, mudaram todo o processo, compravam um novo maquinário, e hoje eles têm condições, passaram de estamparia
comum para estamparia digital, e hoje eles têm condições de atender pedidos em menor quantidade, que é a grande tendência do futuro, né? Cada vez mais as pessoas estão querendo individualidade, produtos diferenciados, e só assim é que pode se atender. Então, a Cataguases, ela corrigiu esse problema e hoje ela tem um aumento expressivo na base de clientes, porque passou a atender também pequenos pedidos. No caso da Dois Rios, Matheus, eu vou ter que falar, viu? O Matheus é um dos diretores da Dois Rios, é um dos donos da Dois Rios, está aqui presente, eu nem sabia que ele vinha, senão eu escondi o case dele aqui. Mas o Matheus participa desse grupo, é um dos grandes atuantes aí do programa Tex Brasil, assim como o PH Fit. Nesse trabalho ele fez, e depois eu quero que você dê um depoimento a respeito disso, Matheus, mas resumidamente ele fez uma adaptação na cadeia de produção, ganhou 15% de produtividade e patenteou, né, uma embalagem que é feita de chocolate, e ele produz, a produção dele é a moda íntima. Então, deve ser legal, né? Uma embalagem de chocolate para moda íntima realmente é muito interessante. Ele patenteou, em função desse trabalho que foi desenvolvido. Uma terceira empresa é a Movix. A Movix é uma empresa muito criativa. Ela ganhou agora em 2014, ela foi eleita melhor, né, categoria ouro, na categoria têxtil, ela ganhou o prêmio da IDEA Brasil de inovação. Ela já registrou 2 patentes, uma para o cinto e outra para o costo, os dois são flexíveis, então você põe uma calça, ela se adapta ao corpo em função da inovação que ela propôs aí, muito legal. E está em processo de licenciamento. Agora ela quer desenvolver essa tecnologia, licenciando para outras empresas, etc. Bom, basicamente esse que o programa faz. Para a indústria têxtil de confecção que estiver aqui, quiser saber como participar, entrar em contato com esse pessoal, ou a Karine, ou o Antônio Carlos, para maiores detalhamentos a respeito do programa. Quero lembrar que a Apex tem programa com a grande maioria dos setores industriais, são 80, e, portanto, cada um de vocês pode entrar em contato com eles. Era isso. Agradeço aí a atenção. Obrigado. Bom, eu passaria aqui a palavra para os presentes aqui no auditório, mas eu ouvi uma coisa do Frederico que eu acho que seria importante resgatar. Eu sei que, desculpe, Mauro, Matheus da Três Rios, está aqui, Dois Rios. Eu não tive visitando a empresa, eu perdi então um pouco as contas aí. E eu me encontrei também com o Cláudio da Aquaclube, não sei se ele continua aqui na plateia, ali o Cláudio. Eu gostaria de ouvir um pouco, né, Frederico, um pouco o depoimento daqueles que são, logicamente, diretamente interessados, né? É o final, é a ponta final do processo, né? Quer dizer, eles são os empresários que vivenciam na pele, né, os problemas, os desafios do dia a dia de tocar uma empresa. E, claro, né, saber se, de fato, tanto aquilo que a gente apresentou aqui, as colocações aqui do Frederico, como é que essas coisas são percebidas, decodificadas pelo empresário. Então, por favor, um depoimento. Bom, pegaram um pouquinho de surpresa. Logo que você vai falar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, Paulo é o meu pai, então a confusão não é tão grande, né, da Dois Rios. Okay. Bom, nós
fabricamos lingerie, moda íntima feminina, há 24 anos, e há 10 anos nós iniciamos o processo de exportação, junto com o Tex Brasil. Então nós somos praticamente cria do Tex Brasil aí nesse período, no qual nos orgulhamos muito. E o processo, talvez interessante, vai chegar, né, eu quero só fazer um adendo para chegar na inovação, foi justamente o processo de exportação. Hoje nós estamos, depois desses 10 anos, num processo de internacionalização, um pouco diferente do que é só exportar, ou quem começa a exportar talvez não exporta, ele é comprado muitas vezes. Então, essa cultura, né, brasileira, que ainda é muito carente de saber buscar esse mercado, ou associações que tenham essa inteligência comercial para as melhores ações, e automaticamente ela vai ver a necessidade de se reinventar constantemente, até mesmo pela competitividade. Sabemos que o nosso país não é o país mais competitivo do mundo para a produção têxtil e para muitos outros itens. Então, por isso mesmo, a indústria vai ter que buscar novos processos, caminhos, e um deles vem na inovação. Talvez o primeiro passo da inovação, porque a inovação hoje ela está um assunto quase que nem a sustentabilidade, sendo tão falada, mas talvez pouco explicada. A inovação está para a cabeça da população muito para o que a Apple faz, que é desenvolver produtos inovadores. Mas aí veio a questão da parceria, principalmente com a Fundação Vasolini e o Tex Brasil, nesse primeiro contato, de desmistificar isso e mostrar o que a inovação realmente pode colaborar em todo o processo. Isso a gente vem falando no processo produtivo, no processo de relacionamento, comunicação interna da empresa e até chegar ao final, não somente no produto. Nessa questão do próprio brainstorm, onde vem num primeiro momento, uma loucura falar de chocolate com lingerie. São dois produtos que já existem, dois produtos completamente diferentes. E a primeira conversa foi de criar uma embalagem do ovo de chocolate para Páscoa com uma lingerie dentro. Afinal, o chocolate a gente só lembra das crianças nessa época, mas todo mundo come. Todo mundo compra um ovo de chocolate, todo mundo dá de presente para alguém nesse período. E nada melhor, talvez, um presente que as mulheres adoram, que é a lingerie, além de sapato e bolsa, né, mas a lingerie também está nesse contexto, de criar essa embalagem. E aí começou a busca para entender como funcionaria, de que forma a gente poderia fazer isso e até mesmo patentear, que é um primeiro momento, dois produtos que não tem muita lógica a patente. Mas aí vem a diferença. Não existe no mercado uma embalagem de chocolate para lingerie. Então, a inovação, nesse caso, é simplesmente uma embalagem. Então, nós começamos muito a pensar diferente, a empresa como um todo, a ter uma conversa diferente, a tentar ouvir. São esses passos da inovação, de primeiro receber essa informação e aí começar a tentar identificar em que momento a gente pode usar, nem que se não ela de uma forma por completo, fragmentar as ideias para que ela possa ser utilizada. E eu vou aproveitar para fazer teu comentário sobre a parte da manhã. As empresas, eu acho que elas têm que estar mais aqui, realmente, quando o professor colocou que existe esse espaço, né, esse gap entre elas, porque quando a gente fala da pequena, da média empresa, a gente está vivendo numa realidade que a gente reduz custo, a gente é o dono da empresa batendo escanteio e correndo para cabecear. Então, ele fica muito distante da universidade. E um dos pontos fundamentais que a gente conseguiu entender e entrar na cultura da empresa com o processo foi se aproximar das universidades. Começou com a Fundação Vasolini nesse processo e, no segundo passo, nós nos aproximamos da Universidade de Joinville, a Univille, para começar a desenvolver novos projetos também, pela proximidade. Então, essa mudança de cultura é fundamental nas empresas. Muitas vezes é difícil de ela vir, passar um dia, 2 dias, numa capacitação como essa, ouvir talvez esses caminhos, ela talvez não saiba os caminhos de financiamento e também esse processo todo, mas a gente vai ter que estreitar por meio das universidades, por meio das associações, para que chegue até ela. Infelizmente, o caminho correto é a empresa buscar isso, mas hoje ela não consegue.
ela tem um dia a dia que não permite praticamente essa situação. Então, nós vamos ter que inverter e realmente buscar levar todo esse conteúdo, levar essa informação, se a gente quiser que a indústria sobreviva e cresça no nosso país, gerando riqueza e renda. Acho que seria isso. Eu acabo me alongando um pouquinho, né? Muito bem, obrigado. Eu sei que você gosta de falar. Mais alguém da indústria? Eu gostaria de ouvir um pouquinho, Cláudio, de você, porque, por coincidência, eu não visitei todas as empresas, há uma divisão de trabalho, né, na equipe, mas essa eu visitei, e, por uma grande coincidência, é uma empresa localizada na minha terra natal, aqui no centro do estado, em Limeira, e eu conversei bastante com o Cláudio, com a Márcia, são os proprietários dessa empresa de maiôs, de biquínis. Moda Praia. Moda Praia. Boa tarde a todos. Nós somos uma empresa pequena, 15 funcionários. Estamos nesse processo aí com a Tex Brasil há 2 anos, mais ou menos, um pouquinho menos, acho que até. E começamos com o intuito de exportar, porque nós tínhamos um site e, através desse site, começaram a aparecer algumas procuras de empresas da Europa, Estados Unidos, interessadas no nosso produto. E o que nós sentimos é que isso precisaria ser feito de forma organizada. Aí procuramos a BIT, e, através do programa da Tex Brasil, nós fizemos todo o processo de capacitação, tivemos que fazer muitas mudanças, algumas inovações no processo produtivo, né, melhoras no produto, fizemos algumas mudanças de estamparia, começamos a trabalhar com a estampa digital também, que nos proporciona mais variedades com quantidades menores, e estamos já no começo de julho, nós participamos da nossa primeira feira, que foi em Paris, na World City Paris, né, e com grande sucesso, ao meu ver, né, que eu não esperava nada. Chegamos lá com uma primeira participação em feira internacional, conseguimos fazer algumas vendas, e ainda estamos num processo engatinhando, eu diria, né, com o objetivo de firmar pé realmente no mercado externo. Tá? E é um processo demorado, demanda bastante trabalho, principalmente para a gente, que é uma empresa pequena, né? A Márcia é minha esposa, ela é estilista, e a gente tem que realmente bater escanteio e cabecear para poder fazer alguma coisa, mas estamos aí na luta, e com a ajuda da Apex, da Fundação Vanzolini, nós estamos realmente conseguindo botar o pé lá fora. É isso aí. Muito bem, obrigado. Mais alguém se aventura num depoimento aqui da indústria? Gostaria de saber se tem mais alguém da indústria Textos e Confecções aqui, por favor, se manifestar. O senhor quer se apresentar, por favor? Pegar o microfone, né? Boa tarde a todos. José Favila, sou da empresa Santa Constância. A Santa Constância. É uma tecelagem brasileira de 60 anos. Estamos participando também aí há 2 anos. Acho que estamos colhendo os primeiros frutos. Se eu soubesse que você veio, ia botar o exemplo da Santa Constância, espetacular. Bom, acho que foi bom, né? Não ter colocado, mas, de qualquer forma, estamos muito satisfeitos. Acho que com o Alessandro, que vocês conhecem bem, que é o dono, a Constança Pascolato, que acho que é uma ícone em termos de estilo no Brasil. Eu diria que o Brasil é dividido em outros Brasis. Então, eu diria que o lado que nós estamos conversando aqui, tem um lado de muita dificuldade. Dificuldade no tempo de conseguir uma marca, dificuldade em conseguir o cartão BNDES para pequenas empresas, que às vezes você vai num banco e não necessariamente coleta, mas isso é uma parte que todos... Exatamente. Essa é uma parte que eu diria que é o esforço que todos nós vamos ter que fazer para que o Brasil cresça. Vamos olhar o lado positivo, que é melhor, que é os exemplos que nós vamos deixar. Então, no caso da Santa Constância,
O que esse programa nos trouxe? Primeiro, cultura diferente. Segundo, como enfrentar uma crise chinesa. No caso, quem faz, por exemplo, uma peça confeccionada e está num site, é fácil você comercializar. É um clique. Quando você vai exportar tecido, você sabe muito bem, você não vai conseguir exportar. Eu diria que o nível de competitividade hoje em relação Brasil e China, 70%. Se nós formos comparar com um alemão, para dizer que não é com um chinês, eu diria que nós já saímos defasados em 40% no custo. Então, como sobreviver a esse cenário? Ou choramingar, e é isso talvez a primeira parte da palestra do professor, esquece, vamos fazer o nosso caminho. Então, não adianta você querer esperar de instituições o tempo todo que isso vai acontecer, porque é um processo orgânico. Todos têm que estar participando para que essas mudanças ocorram. Então, eu diria que aí a parte cultural é extremamente importante. Você tem que sobreviver em face a essas dificuldades e todos conversando para que isso mude. De fato, o que aconteceu com a Santa Constância, a gente binou 2 conceitos. Conceito de sustentabilidade, que também faz parte, e o contexto de nós fazermos a inovação. Sem o contexto de sustentabilidade, nós não vamos a lugar nenhum. Quem está no texto aqui sabe do que está sendo gerado no mundo de toxicidade nos têxteis. Tanto que nós temos um outro programa, que nós estamos participando também, que vai ser legislação em breve, talvez o ano que vem. O chinês entrou aqui, não, obviamente, que eles tenham produtos que não são competitivos, nem que são bons, não é isso, nem a minha crítica, estou longe disso, mas é dizer que a grande maioria das coisas que entraram no Brasil, quem pagou o preço foi a saúde dos consumidores, uma boa parte. E isso, eu diria que o mundo está começando a pagar o preço, a enxergar agora. Então, essa visão nossa é que o futuro está no binômio dessas duas coisas, inovação e sustentabilidade. Tá bom, a pergunta que vocês poderiam fazer e aí, o que aconteceu? Nós temos hoje o primeiro produto no mundo biodegradável em poliamida, feito pela Santa Constância em parceria com a Ródia. De novo, me refiro à primeira parte da apresentação, que nós temos que trabalhar horizontalmente, com outras empresas e outros modelos. A Ródia, como uma empresa que está sediada no Brasil produzindo poliamida, no mundo foi a primeira a fazer biodegradável. O que isso aconteceu? O que isso trouxe de novidade? Uma coisa que demorava 300 anos para se decompor, hoje, talvez em 28 meses, isso já está, se for para um aterro sanitário. São formas interessantes. Outra coisa, nós fizemos uma parceria com uma empresa no Japão para ter poliéster biocompostável. Esses são exemplos de aprendizado, não que isso traga todo o faturamento, mas uma pequena parcela de aprendizado. Então, acho que esse é o resumo que a gente poderia deixar aqui de recado e agradecer por ter começado o programa, que eu acho que colocou a sementinha, que eu acho que isso é o mais importante para poder germinar. Obrigado. Bom, agora eu queria saber se alguém tem alguma questão aqui à mesa, antes de um intervalo, de um coffee break. Tem uma pergunta lá atrás, por favor. Bom, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renato, eu sou da Secretaria da Fazenda. Trabalhei como supervisor de fiscalização das empresas do Simples Nacional durante 7 anos, né? Então, digamos que eu seja uma pessoa não grata no meio empresarial, né? Principalmente de micro e pequenas empresas. Bom, é um prazer, né, participar desse seminário, sim, de certa forma, para poder ouvir também o lado, né, do empresariado. Desde 2006, dezembro de 2006, foi publicada, né, a Lei Complementar 123, que trouxe os benefícios para as empresas do Simples Nacional. Criou o Simples Nacional efetivamente, né? E, desde então, criou-se um modelo de tributação simplificado, com alíquotas menores, estimulou-se um modelo de exportação específico, né, para as empresas do Simples, deu-se benefícios em relação a compras públicas, né, para pequenas e microempresas. Então, assim, queria dar como depoimento da parte pública, mesmo ainda havendo um ambiente hostil, né, para o desenvolvimento de pequenas e microempresas, eu acho que, na medida do possível, as coisas estão progredindo, né, buscando se incentivar as micro e pequenas para que elas possam crescer. Mesmo porque, se a gente for fazer uma comparação entre o limite
de Simples Nacional que existe no Brasil em relação ao resto do mundo, o nosso limite é muito maior. Podem optar pelo Simples Nacional empresas com faturamento de até 3 milhões e 600 por ano, né, que dá em torno, quase $1,5 milhão. Enquanto que a média mundial não chega nem a $200 mil. Assim, o que eu queria pontuar é que, e aí pegando um pouco um gancho na apresentação do período da manhã, eu particularmente vejo como o Brasil ele tem um modelo muito paternalista, né, em relação ao desenvolvimento econômico. Então, muitas empresas elas acabam muitas vezes tentando se socorrer através de benefícios, através de mudança de legislação, e acaba colocando parcela muito grande da culpa no governo, né? Sendo que deveria tentar, através da inovação, sobreviver nesse ambiente hostil, já que a gente sabe como é difícil tramitar as coisas no Congresso. Só que existe um lado perverso na coisa, né? O exemplo do Matheus, do Marcos, demonstram muito isso, e a gente vivenciando no dia a dia da fiscalização, o pequeno empresário realmente ele está no dia a dia pensando em fazer com que a empresa sobreviva, né? E a maior parte do empresário não tem tempo para pensar em inovação. Ele tem que pensar em correr atrás do seu fornecedor, correr atrás de cliente, e muitas vezes ele não tem essa visão da importância da inovação. E é assim que eu vejo, talvez assim, um papel que as instituições, as entidades poderiam aperfeiçoar, é justamente capacitar, né, o setor empresarial em relação a tudo isso que está sendo feito, né? Me parece haver uma distância muito grande entre as entidades, sejam associações comerciais, associação têxtil, o próprio SEBRAE, para que leve, né, a discussão dentro desse segmento de microempresa todo esse leque de oportunidades que é oferecido, né, para o pequeno empresário, mas sim, por conta do dia a dia, ele não tem tempo de ver essa demanda. Aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que tiveram essa oportunidade, né, de conhecer o trabalho de vocês e acabaram crescendo. Só que, dá como exemplo aqui em São Paulo, a gente tem 1,5 milhão de empresas contribuintes de ICMS na micro e pequena empresa. Só que quantas delas, eventualmente, têm um contato com a USP para tratar de inovação? Não deve chegar nem a 0,01%. Então, assim, o que eu queria pontuar é que me parece que falta realmente um interlocutor, né, entre a empresa e toda essa discussão em relação à inovação. E talvez as entidades aqui poderiam fazer esse papel, né? E as empresas não mais ficar dependendo tanto, né, de auxílios que venham do poder público. É uma coisa que eu queria pontuar. Ficou longo, né? Então, mas tudo bem. Tentei... Eu vou traduzir a sua colocação como uma pergunta, né? Eu responderia que sim. Acho que é possível chegar à pequena e média ou microempresa no sentido de transferir conhecimentos do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista gerencial, através das entidades de classe. Eu acho que isso, sim, eu acho que a ABIT, de fato, tem feito um papel fundamental, né? Um papel econômico, social, quando a gente fala, né, do pequeno, acho que é difícil separar esse caráter social do econômico, né? Então, eu transformei sua colocação como uma pergunta e respondo que sim, é possível transferir conhecimento da universidade através das fundações que são criadas com esse propósito, através das entidades de classe que conseguem, claro, né, mobilizar e chegar mais próximo à empresa, principalmente à pequena empresa. Pois não. Responder para a Secretaria da Fazenda é sempre um perigo, né? Então, mas eu queria fazer uma colocação que é o seguinte: eu acho que eu vou ser corajoso como você foi, porque tem vários empresários aí que tenho certeza que não concordo muito com essa colocação de que os empresários estão
se beneficiando aí, né, das eventuais disponibilidades aí do que o governo faz. Eu acredito que não é assim. Eu sinceramente acho que essa é uma visão que a sociedade, né, tem dos empresários, que eu acho que não condiz com a realidade, né? Eu acho que, ao contrário, eu milito lá não sou empresário, sou funcionário lá da BIT, mas tenho um contato diário e direto com todos os empresários. Eles sofrem muito, muito. Não é uma coisa... Quando precisa de um cartão do BNDES, uma micro e pequena empresa, tem dificuldades, ou por falta de informação, ou por alguma outra razão, enfim, e a gente procura ajudar da melhor forma possível. Vai tirar um financiamento no banco, é um transtorno terrível, não é? Quer dizer, hoje existe uma série de dificuldades. Por exemplo, no caso das exportações, nós temos aí, você mesmo comentou, que várias tributações foram retiradas, mas ainda tem muito que está lá, né, que não deveria ter. Né? Então, tem uma série, avançamos, mas ainda falta muito para poder atender o empresariado, especialmente as micro e pequenas empresas. Quando ela atinge o teto, sabe o que ela faz? Ela abre uma outra empresa. Por quê? Porque ela chegou no Simples lá, não tem como crescer. Né? Nós, inclusive, estamos propondo ao governo, estamos numa batalha terrível, que é o regime tributário para a confecção, que é o elo mais complicado da cadeia, não é? Pois não. Sem dúvida. 80% da indústria têxtil, a gente calcula aí mais de 30 mil empresas, são micro e pequenas empresas. Nós temos aí quase 8 milhões de trabalhadores, né, no nosso setor, espalhado no Brasil todo. É um setor que é um dos mais antigos do país e que tem prestado serviços altamente relevantes. Então, eu fico, assim, eu diria que essa imagem de que o empresário, né, se beneficia de coisas do governo não condiz com a realidade. Né? Pode ter um ou outro que faz isso, mas pega aí, são 30 mil empresários no nosso setor. Estão todos lá, né, se beneficiando de coisas? Não acredito. Sinceramente, não é o que os empresários me passam. Né? Agora, temos muito que fazer e avançar, não tenha dúvida. Né? A BIT tem procurado se esforçar e desenvolver um trabalho forte, né, junto com as empresas. Nós temos hoje mais de 4 mil associados diretos, né, quase 16 mil indiretos, que participam de todo o processo no Brasil todo e que tem dado uma demonstração de contribuição significativa aí para a sociedade. Né? Enfim, é isso que eu queria comentar. Acho que existe muitas coisas, né, verdadeiras no que você coloca, né, que eu concordo, mas eu acho que nós temos que avançar um pouco mais nesse processo. É isso. Pois não. No microfone, por favor. Só para complementar, eu concordo com o que o Frederico falou, tanto é que, na minha exposição, eu admito que realmente existe um ambiente totalmente hostil, né, para a pequena e microempresa poder prosperar. É que eu queria apontar que, mesmo nesse ambiente hostil, a gente tem exemplos de sucesso aqui que acabaram conseguindo justamente atingir esse sucesso, tendo acesso a todas essas consultorias, digamos, que as associações fazem, né? Então, não acho que o governo não tem nada a avançar. Acho que tem muito a avançar. A própria lei complementar do Simples, acho que a cada 2 anos, né, sempre acaba passando por uma revisão. Então, admito que existem muitos pontos a serem melhorados. Tá? Ok, Nelson. Obrigado. Tudo bem? Mais alguma questão antes de a gente fazer uma parada para o café? Aqui o professor Cassaroto, depois a gente encerra essa sessão, porque logo após temos ainda mais uma sessão no dia de hoje, da qual
farão parte o próprio professor Nelson Casaroto Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Fiorenza Bellussi, da Universidade de Padova, e terá como mediadora a nossa colega, a professora Roberta de Castro Souza, que já está a postos ali à minha direita. É o painel referente ao tema distritos industriais e inovação em aglomerações e pequenas e médias empresas. Pronto, já anunciei, e agora passo a palavra ao professor Nelson Casaroto, por favor. Eu ia falar desse assunto no próximo bloco, mas como aqui é setor têxtil, então, o ano passado a gente teve a visita do Silvano Bertini, lá em Santa Catarina, que nos apresentou o Silvano Bertini, do governo da Emília-Romanha, esteve lá em Santa Catarina, e nos mostrou a quarta etapa, né, da intervenção lá no modelo emiliano, né, que é baseado em redes de inovação, porque, tirando aqueles clusters mais de alimentos, de marca regional, né, hoje o valor está no novo, na novidade, né, na nova coleção. Aí eu mandei a minha aluna de doutorado para lá, e a tese dela é comparar as estratégias de geração de conhecimento, inovação e capital intelectual no texto de Blumenau, do Eurotex, da Galícia, em norte de Portugal, e da Emília-Romanha, lá em Carpe. Aí ela esteve lá investigando e está terminando a tese de doutorado dela. Então, realmente, o valor hoje está no novo, está na novidade, na maioria desses clusters, não de produto com propriedade, como alimentos, mas produtos com forma, né, como as confecções. E realmente, o Brasil tem que acordar para isso aí. Eu, por exemplo, eu fui do BRDE, 32 anos, Banco de Desenvolvimento lá, e é uma enorme dificuldade a gente apoiar a pequena empresa, por causa da legislação, né? Nós não temos ainda os instrumentos de garantia coletiva de crédito, então tu tem que ter garantia real, né? E nesse aspecto da inovação, o financiamento não é para prédio, né? É para design, né? Onde é que está a garantia real para segurar o financiamento? Existe uma grande dificuldade, né? Por causa do nosso sistema todo, né? Para não ter garantia real, o financiamento, eu acho que tem que ser até R$10 mil, não precisa garantia real, não é? Então, no crédito rural que acontece isso. Então, o Estado brasileiro tem que se aparelhar para isso aí, como falou lá o colega, para essa nova situação, né? Senão a gente acaba ficando para trás. O que dá valor hoje é a novidade, né? Esse negócio aqui custa... Antes acontecia para isso. É lançado, custa $1.500. Depois de 6 meses, cai para $500. Depois de um ano, cai para 300. E é o mesmo produto, né? E isso aí está acontecendo com os outros, não só os de TIC, produtos de TIC, mas com todos os outros. A gente tem que se aparelhar para isso aí, tem que se abrir para isso aí. Sobre a questão do crédito cooperativo também, né, que exige uma legislação, uma regulamentação muito específica, não é, professor? Estamos o tal do marco legal aí da garantia coletiva de crédito há horas que está se estudando, mas não deslancha, né? E a própria legislação aí para a criação de consórcio e redes, o problema do PIS e COFINS cumulativo também, né? Que algumas medidas paliativas aí, isso aí tudo tem que se resolver, senão não consegue formar cadeia produtiva, e para ser ágil tem que formar cadeia produtiva, não dá para se renovar uma coleção aí, acho, a cada 15 dias, ou como as lojas de Zara estão exigindo aí, né? Se tu não consegue repassar isso aí para terceiros, né, poderem, né, repartir esse desenvolvimento aí dos
dos novos produtos. Ok? Pois não, rapidamente, só para fechar, então, colega, volta rapidinho, para a gente não atrasar a nossa programação, por favor. Rapidinho, concordo que os desafios são imensos, que tem muito a melhorar, sem dúvida nenhuma. Só queria dar um exemplo até sobre o que você falou do financiamento e inovação. Uma das amarras até que o BNDES conseguiu tirar nesses últimos anos, deve ter sido depois da sua saída lá do BRDE, para financiamento à inovação para micro e pequenas empresas, ou seja, empresas que faturam até 90 milhões, para financiar a inovação, a gente tem a flexibilidade de não exigir mais garantias reais. Então, se for um financiamento até 20 milhões de reais. Né? Então, a gente tem agora essa flexibilidade de não mais exigir para financiamento e inovação garantias reais para micro, pequenas e médias empresas. Um exemplo lá de Santa Catarina até, eu posso falar porque é público, né? Todos os contratos são públicos. A Veli, que é uma empresa incubada lá em Santa Catarina, Veli Laser, ela é incubada lá em Florianópolis, né? No Celta, na incubadora. Ela, por exemplo, esse ano ela conseguiu um financiamento e ela não tem garantias reais, porque ela está incubada e tal. Então, e ela conseguiu um financiamento para fazer um novo projeto de inovação dentro dela. Então, é um exemplo assim, de gargalos que existem e que a gente está tentando melhorar, mas concordo, tem muito a avançar. Mas a gente está atento, é por isso que a gente está aqui hoje, para ouvir também e participar desses eventos com as empresas. A FINEP também tem programas que não exigem garantias reais para inovação, então, só para ilustrar que é um avanço que está sendo feito. Tudo bem, obrigado. Tudo bem? Podemos fazer uma pausa. Retomamos, então, logo após o café. Muito obrigado à mesa aqui. Boa tarde a todos. A gente vai recomeçar agora a última sessão do dia. Então, vamos dar as boas-vindas à professora Fiorenza. Obrigada.